solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, por causa de um certo reino. No 34º domingo do tempo comum, celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. A palavra de Deus que nos é proposta neste último domingo do ano litúrgico convida-nos a tomar consciência da realeza de Jesus. Deixa claro, no entanto, que essa realeza não pode ser entendida à maneira dos reis deste mundo. É uma realeza que se concretiza de acordo com uma lógica própria, a lógica de Deus. O Evangelho especialmente explica qual é a lógica da realeza de Jesus Cristo. Iluminada pelo Espírito Santo, a Igreja sabiamente escolheu em fechar o ano litúrgico com esta festa, como querendo nos dizer que é ao nosso Rei que devemos ofertar a nossa caminhada de fé realizada ao longo do ano litúrgico. A primeira leitura utiliza a imagem do bom pastor para apresentar Deus e para definir a sua relação com os homens. A imagem sublinha, por um lado, a autoridade de Deus e seu papel na condução do seu povo pelos caminhos da história. E sublinha, por outro lado, a preocupação, o carinho, o cuidado, o amor de Deus para com o seu povo. Na época do profeta Ezequiel, o povo da Bíblia estava espalhado entre várias nações na vastidão do império da Babilônia. O texto compara essa situação como um rebanho disperso durante uma tempestade num dia de nuvem e escuridão. Mas, da mesma forma que um pastor reúne e congrega as ovelhas após a tempestade, Deus vai reunir o seu povo novamente na terra que lhe deu por herança. Como um bom pastor, Deus irá recolher e contar o rebanho com cuidado para que todos possam estar seguros sob a proteção e os cuidados do bom pastor. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo está explicando aos coríntios o significado da ressurreição de Jesus Cristo. Para os cristãos, ela é o resultado da poderosa intervenção do Pai, através da qual acontece a vitória de Cristo sobre a morte. Paulo lembra aos cristãos que o fim último da caminhada do cristão é a participação nesse reino de Deus, de vida plena para a qual Cristo nos conduz. Nesse reino definitivo, Deus vai manifestar em tudo e atuará como o Senhor de todas as coisas. A expressão "é preciso que Ele reine" indica que Cristo deve continuar a reinar até o final, quando todos os adversários do reino de Deus forem destruídos, pois a vinda de Cristo vai aniquilar o pior dos poderes, a morte. O triunfo sobre a morte se dará mediante a ressurreição de todos que pertencem ao Cristo. Isso significa que o fim do último da caminhada do cristão é a participação no reino de Deus, na vida plena para a qual somos criados e recriados. O Evangelho de Mateus nos apresenta um quadro dramático. O Rei, Jesus, ao interpelar os seus discípulos acerca do amor que partilharam com os irmãos, sobretudo com os pobres, os necessitados, os desprotegidos. A questão é esta: o egoísmo, o fechamento em si próprio, a indiferença para com o irmão que sofre, não tem lugar no reino de Deus. Quem insistir em conduzir a sua vida por esses critérios ficará à margem do reino. Escuta, ficará à margem do reino. Hoje lemos o texto conhecido como juízo final. Desde o início, Jesus nos situa sobre a vinda do Filho do Homem, que na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Jesus apresenta-se desde o primeiro momento como um rei que convoca todos os povos da terra para um encontro. Ele tem um poder universal. Nenhum povo fica excluído da sua presença, mas ele fala de um encontro que tem um objetivo específico, comparado à atividade de um bom pastor. Ele separa uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. É um rei pastor. Em diferentes momentos, Jesus identifica-se com um pastor que cuida de suas ovelhas, que as protege dos perigos. Um pastor que procura aquela ovelha que se perdeu para levá-la ao seu rebanho e que chama cada uma pelo nome. Neste texto, Jesus se apresenta como um rei que atua como um pastor e assim nos convida a partilhar seu amor por cada uma das suas ovelhas. É um rei que julgará os povos, mas um rei com as características próprias de um bom pastor.
No texto, Jesus esclarece quais são as ações daqueles que ficam à direita e dos outros que são colocados à sua esquerda. Não são atos desconhecidos ou singulares. O juiz está se posicionando desde a prática da misericórdia. E esse amor está descrito segundo aquilo que foi feito e aquilo que não foi realizado. É um amor que se visibiliza, que implica o compromisso com cada uma das pessoas que tivemos ao nosso lado. O que determina a separação para um lado ou para o outro é um estilo de vida. Como estamos vivendo a nossa vida cristã? A nossa vida de fé? A nossa vida como discípulos de Jesus? Pense, reflita. Não dê uma resposta apressada, mas veja de que lado você está. Como conclusão do discurso escatológico, o texto de Mateus reforça a vigilância e dá um novo sentido a ela. Não se deve ficar esperando pelo encontro com o Senhor na consumação dos tempos. É um tempo remoto. É preciso ter capacidade, maturidade e amor para encontrar-se com Ele todos os dias, fazendo bem àqueles nos quais o Senhor está presente. Já elencados repetidas vezes no Evangelho de Mateus: o faminto, o sedento, o estrangeiro, o nu, o doente, o preso. A parábola é um alerta para a comunidade de Mateus, tão ansiosa pelo retorno do Senhor, mas incapaz de ver o Senhor já presente nos mais necessitados. Certamente, essa alerta continua válida também para os cristãos de hoje, válida para todos nós. Todos foram pegos de surpresa, tanto os considerados benditos quanto os ditos malditos, pois o fizeram ou deixaram de fazer o bem. O bem a ser praticado deve ser completamente desinteressado. O Senhor não marca e nem rotula nenhum daqueles nos quais ele deve ser reconhecido. Basta reconhecer o outro como ser humano, imagem e semelhança do Criador. Essa é a única marca e não é impressa por nenhuma religião, mas pelo Criador de todas as coisas. Ao Senhor interessa o bem praticado, o serviço doado, o amor praticado. Reconhecer a realeza de Jesus sobre o universo é reconhecê-lo em cada irmão e irmã, sobretudo os mais necessitados. Eis o amor restaurador, eis o amor reparação. Precisamos entender que, como cristãos, seguidores do Jesus Cristo como Rei do Universo, amar deve ser sempre a nossa missão. Enfim, como povo de Deus que peregrina aqui na terra, rumo à pátria definitiva, somos convidados a vivenciar a realeza de Jesus, fazendo o que ele fazia, ciente de que, assim como ele, não estamos isentos da cruz, do amor e do cuidado para com o irmão. Por isso, ame sempre. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.